Fiat Titano Ranch 2026, a primeira picape média da Fiat. Oi, seja bem-vinda ao nosso canal Auto Agora com BR. Prazer enorme ter a sua companhia junto com a gente. A Fiat Titano, como já falei para você, é a primeira picape média que a Fiat comercializa aqui no Brasil. Ela é fabricada na Argentina, foi lançada em março de 2024 e em maio de 2025 ela já teve atualizações. Colocaram o novo motor multijet turbo diesel, que passou por recalibração, com isso ganhou mais potência, ganhou mais torque. Também recalibraram as suspensões. Essa versão, que é a versão Rush, ganhou o sistema ADAS de auxílio ao motorista, também recebeu freio a disco nas 4 rodas. Como é que ficou depois de todas essas modificações? Eu vou mostrar para você no nosso vídeo. E já aproveito, peço para você, não esquece aí, hein? Dá seu like pra gente. Tá inscrito no canal? Muito bom, dá seu like. Não tá inscrito? Então se inscreva no canal e acione o sino para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades como essa. Vamos lá então conhecer a Fiat Titano Ranch 2026? Na linha 2026, a Fiat Titano Ranch 2026 não teve atualização no visual. Vamos relembrar então qual é o desenho da frente. Se você ainda não conhece, vai conhecer agora. E o visual da frente da Fiat Titano Ranch, bem robusto. Observando lá a partir do para-brisa, você vê que o para-brisa é bem inclinado. Os vincos estão acentuados no capô. Aí, terminando a parte frontal do capô, um friso cromado. Os faróis são em LED e aí uma assinatura em LED bem abaixo do farol que avança ali para o lado da grade. A grade robusta na cor preta com o Fiat bem destaque no centro, o Fiat Flag do lado direito, aí o para-choque na mesma cor da carroceria, molduras onde estão acomodadas então as luzes de neblina. Logo abaixo o overbump, esse sim, esse mudou em relação à Fiat Titano anterior. É um novo desenho de overbump. E aqui o desenho lateral da Fiat Titano Ranch 2026. E observando a partir do paralama, o farol ele invade ali um pedacinho do paralama. Abaixo dele sai um vinco que termina na divisão da porta. O paralama é robusto, as rodas, no caso a caixa das rodas, não tem ali aquelas molduras, as rodas são de liga leve 18 polegadas, com pneus 265/60 R18. Ela tem as barras no teto, área envidraçada bem grande, na coluna das portas, apliques. O retrovisor é cromado com a base preta, logo abaixo nessa base existe ali uma câmera. A luz repetidora é de LED e ao acionar o fechamento da picape, o retrovisor também rebate. E quando você abre, ele também abre. E ainda nos detalhes da lateral, vale destacar que as maçanetas são cromadas. Logo ali no final do paralama e comecinho da porta, a inscrição 4x4. Um vinco que passa por cima das maçanetas, um outro vinco na parte inferior das portas e os estribos que estão colocados na parte de baixo da Fiat Titano. E as dimensões da Fiat Titano Ranch 2026, comprimento de 5,33 metros, a distância entre os eixos de 3,18 metros, essa largura de 2,22 metros é contando com os espelhos. Altura de 1,89 metros, com as barras longitudinais que estão no teto. Altura mínima do solo de 235 milímetros, o ângulo de entrada 29 graus e o ângulo de saída 27 graus. E aqui o desenho da traseira da Fiat Titano Ranch 2026 com um novo motor 2.2 turbo diesel. E na traseira da Fiat Titano Ranch, você olhando ali a partir do teto, antena convencional, logo abaixo na cabine está o brake light. O Santo Antônio ganha bastante destaque aí nessa parte traseira. Depois vindo para tampa
ela tem a maçaneta, a trava de abertura cromada, com o Fiat cromado bem grande no centro, a inscrição Titano. Detalhe do para-choque, numa cor escurecida, e ele funciona como degrau para que você acesse a caçamba. As lanternas estão colocadas nas laterais e elas são em LED. E a caçamba da Fiat Titano Ranch 2026 também é interessante. A altura dela é de 516 mm, a largura da caçamba de 1.600 mm, volume útil 1.210 litros, capacidade de carga de 1.020 kg. E já que a gente está falando em capacidade, o tanque de combustível de 80 litros, o que dá uma boa autonomia para a Fiat Titano Ranch. E aqui a principal novidade da linha 2026 da Fiat Titano, o motor. Então esse motor, ele é dianteiro, longitudinal, 4 cilindros em linha, diâmetro de curso dele de 85 por 96 milímetros, cilindrada total 2,2 litros, 2.184 centímetros cúbicos. Antes era 2.179 centímetros cúbicos. O turbo tem geometria variável. A taxa de compressão desse motor é de 15 para 6 para 1, antes era de 16 para 1. Assim, a potência dele subiu para 200 cavalos, disponíveis a 3.500 RPM. O motor anterior tinha 180 cavalos, disponíveis a 3.750 RPM. O torque dele, 45,9 kg a 1.500 RPM. O anterior, 40,8 kg. O óleo do motor 0W30, ele tem injeção direta de combustível, diesel, no caso como o rail. Trabalha com câmbio automático de 8 marchas, o câmbio anterior era de 6 marchas. Tem a tração 4x4 com reduzida e todos os sistemas aí para o off-road. As suspensões, dianteira independente, traseira com eixo rígido e feixe de molas. O sistema de freio dianteiro é a disco ventilado e o traseiro também disco ventilado. O fluido do freio é DOT 4 e o sistema de arrefecimento é duplo. Esse reservatório próximo da bateria é o que serve para trabalhar com o intercooler. E o outro reservatório que está do lado esquerdo do carro é o que é utilizado exatamente para o arrefecimento, para a refrigeração do motor propriamente dito. Bom, e agora eu te convido para entrar na Fiat Titano Ranch. Sabe por quê? Eu vou te mostrar todos os detalhes de como ela é por dentro e inclusive um espaço para quem senta no banco de trás. Na parte interior, começando pelo painel, parte superior do painel, toda ela de material plástico. O painel de instrumentos mistura informações analógicas e digitais. Você tem o velocímetro analógico, contagiros analógico. No centro do painel, informações do computador de bordo, também da velocidade. O tamanho total dessa tela digital colorida é de 7 polegadas. O volante multifuncional é de 3 raios. E esse volante tem ajuste de altura. E bem no centro do painel, central multimídia de 10 polegadas, com várias funções e aplicativos. Inclusive é possível espelhar celular por Android Auto e também Apple CarPlay. Tem GPS nativo. As imagens do sistema de câmera 360 graus, inclusive do off-road, você tem acesso pela tela do multimídia. O ar-condicionado Dual Zone também aparece na tela do multimídia. Logo abaixo da central multimídia, uma área emoldurada ali com detalhes cromados, as saídas de ar e também os comandos do ar-condicionado digital de 2 zonas. E nessas teclas são várias as funções que você pode acionar, inclusive abrir e fechar as portas com as travas elétricas. Existe ali também um comando do sistema 4x4
e logo abaixo dela as portas USB. E essa alavanca do câmbio também é nova. Colocaram uma alavanca estilo manopla. No console, o espaço para acomodar o celular. Nessa versão aqui não tem o carregamento por indução de série, ele é um item opcional. E este seletor é o do comando do sistema 4x4. E esse botão no console é o de acionamento do freio de estacionamento eletrônico. Eu chamo ele de freio de dedo. E nesse botão colocado no console é possível mudar o módulo de condução da picape Fiat Titano. O acabamento das portas da Fiat Titano Ranch é também de plástico e os bancos são revestidos em couro com ajustes elétricos tanto para motorista como passageiro. E o espaço traseiro da Fiat Titano Ranch 2026 realmente também é interessante. Uma estatura 1,78 m, sentado atrás do banco do motorista, né? E o banco do motorista também é ajustado para a minha estatura. Você vê que eu tenho bom espaço para as pernas, bom espaço para ombro, bom espaço para a cabeça. E aqui na parte de trás do banco, um porta-revistas, que a gente pode atualizar também para porta-tablet, não é? Saídas de ar para os ocupantes dos bancos traseiros, só saída de ar. Não tem aí a opção de você controlar a temperatura. Um pequeno porta-treco aqui no console e também porta USB. E já para minha estatura, sentar na parte central, no meio do banco de trás, um pouquinho mais complicado. O túnel, apesar de não ser tão avantajado assim, o túnel central deixa a perna muito elevada. O console até que nem invade tanto essa parte aqui, tá? Mas se tiver aí durante longos quilômetros, para minha estatura ficar sentado aqui, não é recomendado não. Já quem tem uma estatura mais baixa, uma estatura menor, aí tudo bem. Mas para o meu caso é um pouco desconfortável assim. E para ter um pouco mais de versatilidade na hora de transportar carga, os bancos traseiros da Fiat Titano, eles também rebatem. Não só esse aqui, como também esse aqui, né? Você não tem o acesso para caçamba, mas é um espaço que você ganha para transportar algum objeto que seja necessário e não tendo passageiro aqui na parte de trás. Vou falar um pouco para vocês como é que é dirigir a Fiat Titano Ranch 2026 com esse motor 2.2 turbo diesel aí que passou por recalibração na cidade. De uma maneira geral, posso até falar comparando aí com a versão anterior, né, que foi vendida aí como 2025, 2024, 2025, ela ganhou bastante no que diz respeito, por exemplo, à calibração de suspensão. Ficou bem mais receptiva, bem mais legal para você dirigir ela na cidade, principalmente vazia. No caso, é aquela história que vai pular, ela vai pular mesmo. Por melhor que você faça um acerto de suspensão, é um veículo que foi projetado para ter carga. E aqui no caso, por exemplo, estou andando sem a carga, né? Caçamba vazia. E andando na cidade, você sempre tem aí uma situaçãozinha ou outra, numa ondulação do asfalto, ou num buraco, ou quando você passa por uma lombada, quando eu passei agora, por exemplo, dependendo da situação, principalmente nas lombadas que não são homologadas, quando você passa com uma picape, alguma coisa você sente aqui no interior do veículo. Mas de uma maneira geral, esse novo ajuste de suspensão que eles fizeram aí para a picape Fiat Titano, ela ficou bem melhor, bem mais ajustada, mais confortável de você dirigir na cidade. E que diz respeito a desempenho, né? Na cidade você não tem que se preocupar muito com isso, porque afinal de contas você vai andar em uma média aí de 40, 50 km por hora, até em via, por exemplo, de 50 km por hora, como eu estou passando nesse momento, eu não consegui andar mais do que 40, porque tem o trânsito, aquela coisa toda. Agora, o que é importante também para você rodar na cidade, além da performance, é esse sistema
que eles colocaram nessa versão aqui Ranch, que é a versão topo de linha, que é o sistema ADAS, que te dá o alerta de ponto cego. As câmeras 360 graus são excelentes para você fazer manobra, principalmente em garagem de prédio que é mais apertada, que é uma situação aí mais complicada. Então você tem uma visão geral auxiliado pelos sensores para conseguir fazer uma manobra mais tranquila, mais segura. E no trânsito da cidade, onde você vai passar, por exemplo, por ruas estreitas, ou situação aí que você tem duas faixas, vai te mostrando aqui no painel a distância que você tem do carro da frente, o alerta de ponto cego, quando geralmente, por exemplo, uma moto está se aproximando, você tem essa visão, né? Ele te avisa aí de uma maneira melhor, não só o alerta que é colocado no retrovisor, nos dois retrovisores, mas também a imagem que aparece aqui na tela da central multimídia. Então, nesse ponto, no que diz respeito à segurança, também é bem interessante, é bem legal, todos esses sistemas de auxílio que tem a Fiat Titano, no caso da versão Rush, que é a versão topo de linha. Então, ficou bem mais agradável, ficou bem mais legal você dirigir a Fiat Titano nessa versão 2026 do que aquela primeira que foi lançada já como ano 2024, modelo 2025. Então ficou bem legal, ficou bem interessante essa picape média Fiat Titano Ranch, que é a primeira picape média da Fiat. E o consumo da picape Fiat Titano Ranch 2026, com esse motor 2.2 diesel que passou aí por recalibração, realmente consome menos do que a versão anterior, que era vendido como versão 2024, 2025 ou versão 2025. Consumo registrado no Inmetro, 9,9 km por litro na cidade. A anterior consumia 8,5 km por litro na cidade. E o consumo que eu obtive rodando na cidade com a Fiat Titano Ranch 2026 foi um consumo, inclusive, melhor do que aquele que está registrado no Inmetro e melhor do que eu obtive com a versão anterior. Na cidade, eu consegui fazer com o ar-condicionado ligado, rodando em várias situações, inclusive pegando o trânsito, de 12,5 km por litro. A versão anterior eu obtive 9 km por litro. E agora eu conto para você como é que é dirigir a Fiat Titano Ranch com esse motor novo 2.2 aí que passou aí por recalibração na estrada, na rodovia. Bom, em termos de desempenho não tem que reclamar não, tá? Responde bem, rapidamente, você não precisa forçar muito no acelerador para chegar numa velocidade máxima de 100 km por hora. Esse acerto que eles fizeram de suspensão, essa nova calibragem que eles colocaram na suspensão dela também ficou bem eficiente, tanto para você rodar na estrada, na rodovia, como também rodar na cidade. Você não tem mais aquelas situações aí de qualquer coisinha estava pulando e por aí afora. Então o ajuste de suspensão ficou bem legal. No que diz respeito ao desempenho propriamente dito, na hora que você precisa de aceleração ou uma retomada quando você está na rodovia, tem o que reclamar não. Ela responde prontamente. O sistema de direção, que antes era hidráulico e o auxílio de direção hidráulico passou a ser auxílio elétrico, também está cumprindo bem aí a sua função, que no caso é o auxílio elétrico progressivo. De acordo com a força que você coloca no volante, os sensores vão lendo, entendendo aquilo que você está fazendo para te dar mais firmeza ou menos firmeza, de acordo com a sua necessidade. Então tá bem calibrado, está bem ajustado. Então, de uma maneira geral, a gente pode falar que evoluiu bastante no que diz respeito à performance e condições de dirigir. A Fiat Titano Ranch, aquela que foi lançada lá como ano 2024, modelo 2025 e depois então a 2025, ela evoluiu bastante, tá? Até parece
uma outra picape. Parece até uma outra picape com essas evoluções que a Fiat promoveu então na sua primeira picape média que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E esse motor da picape Fiat Titano Ranch 2026, o 2.2 turbo diesel, ficou melhor também em termos de consumo, menos consumo na rodovia. Segundo o registrado no Inmetro, no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o consumo dele é de 10,8 km por litro na rodovia. Antes era de 9,2 km por litro. E nessa avaliação do Auto Agora com BR, que eu estou fazendo para você aqui da Fiat Titano Ranch 2026, com esse novo motor 2.2 turbo diesel, consegui também uma média melhor rodando na estrada, uma média melhor do que aquela que está registrada no Inmetro. 12,6 km por litro na rodovia, na estrada. Com a versão anterior, eu obtive 9,2 km por litro. Então, falar um pouco como é que é dirigir a Fiat Titano na terra. Afinal de contas, ela tem aí vários sistemas para o off-road. Você pode deixar, por exemplo, numa tração onde só as rodas traseiras tracionam, né, que seria a 2H. Você tem a 4x4, que aí passa a se tracionar as 4 rodas de uma maneira geral. Tem o sistema de auxílio em rampa, onde você, acionando o auxílio em rampa, ela vai descendo, né, de uma maneira simples, velocidade reduzida, sem ter a necessidade de você pisar no freio ou acelerar. E ainda em termos de tração, ela tem a tração low speed, que é a tração 4x4 mais brava mesmo, para você andar em terreno acidentado. De uma maneira geral, lógico que para mostrar melhores para você, eu teria que pegar algum terreno que tem barro, coisa nesse sentido, né? Mas com essa seca que nós estamos passando ultimamente, difícil chover, difícil encontrar lugar que tem barro. Então, o que eu posso te passar, por exemplo, nesse trecho que eu estou passando aqui com terra, é que de uma maneira geral, ela está passando bem. Dá até para abusar um pouquinho da velocidade, né? O que eu digo abusar é andar de uma maneira um pouco mais rápida num terreno como esse. Dá para sentir também que o trabalho de suspensão, de recalibragem de suspensão que foi feito na Fiat Titano, também atende esse tipo de terreno, e com todos esses sistemas aí de auxílio para o 4x4, acredito que você não vai ter problemas aí para andar com a Fiat Titano na terra de uma maneira geral. Que um carro como esse, uma picape desse porte, né, também é utilizada muito para trabalho, principalmente sítio, fazenda, chácara e coisas nesse sentido. Então ela vai atender bem, sim, de uma maneira geral. E agora nessa avaliação da Fiat Titano Ranch 2026, que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR, falar um pouco sobre os itens de série. Nessa versão Ranch, ela tem aí como item de série o sistema ADAS, que é aquele sistema de auxílio ao motorista, onde são várias as funções aí que são mostradas aqui no painel. São sensores que estão em toda a volta da frente e atrás da picape, para mostrar para você a distância do veículo que vai na frente. Se você tem aí, no caso, saindo da faixa, ela te mostra que você está saindo da faixa e corrige, detector de ponto cego, tudo isso integra o sistema ADAS. E até também o sistema de câmera 360 graus, onde você tem várias visualizações, não só da frente como lateral e também traseira, no caso, por exemplo, de se aproximar algum outro veículo e coisas nesse sentido, né? Agora mesmo passou um veículo aqui do meu lado, me mostrou aqui no painel que vinha se aproximando do veículo. Então tudo isso é integrante do sistema ADAS. Em termos de segurança, ela tem, por exemplo, 6 airbags. São 6 airbags no total. Você sabe que aqui no Brasil o obrigatório é 2 airbags.
No total, ela tem 6. Todos os sistemas de sensores aí que eu já comentei com você. Também o sistema de auxílio em rampa, quando você está na rampa, parou, pisou no freio, na hora que você vai sair, dá aquele arranque, pode tirar o pé do freio, que ela não vai descer de uma vez, ela vai esperar alguns segundos aí para se movimentar, que é o tempo de você tirar o pé do freio, pisar no acelerador e ela se movimentar. Além disso, ela tem também controle de reboque. Se você for rebocar, né, no caso um trailer, uma carretinha, ela tem sistema de auxílio. Mas para não ter dúvida nenhuma, eu vou deixar no descritivo do vídeo, pode procurar no descritivo do vídeo, itens de série Fiat Titano 2026, versão Rush, que está lá todos os itens de série da Fiat Titano Rush 2026. E o preço da Fiat Titano Rush 2026 com essa nova motorização 2.2 diesel e também o novo câmbio. Preço de R$ 285.990. E as cores disponíveis. No caso de cores sólida, o vermelho Monte Carlo não tem custo. Também sólida, preto vulcano, ela custa R$ 1.500 a mais. Já as cores metálicas, prata Bari, cinza Silverstone e a cor especial branco Alaska, o preço é de R$ 2.490. E entre os opcionais, você pode optar para incrementar um pouquinho mais a Fiat Titano Rush 2026 com o carregador sem fio, tá? E também a tomada USB-C. O preço é de R$ 803,23. Só que esse preço baixou em relação àquele que era vendido na versão 2025. Antes custava R$ 1.096,05. E um outro acessório que também está disponível para Fiat Toro Rush é o amortecedor da tampa da caçamba. Na linha 2026, esse acessório custa R$ 798,65. E é um acessório também que o preço baixou em relação àquele que era vendido para a linha 2025. Antes custava R$ 813,38. E no vídeo de hoje eu mostrei para você tudo o que mudou na Fiat Titano Rush 2026. Mudou motorização, nova calibração de suspensão, teve também aí inclusão de equipamentos, freio a disco na parte traseira, teve também o freio de estacionamento eletrônico e outras coisinhas mais que você descobre assistindo o vídeo. E aí já aproveito, peço para você dar seu like para a gente. Muito legal você dar seu like, e quanto mais like a gente tiver, mais o YouTube ele vai divulgando os nossos vídeos. Se não está inscrito ainda, se inscreva no canal e acione o sino, que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades como essa. E você pode seguir também o Auto Agora com BR nas redes sociais, nosso Instagram, @autoagora.com.br, no Facebook, autoagora.com.br com o logotipo laranja, e o nosso portal atualizado diariamente é o autoagora.com.br. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.